é Revolução Inglesa. Bom, de fato, o que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa foi uma série de acontecimentos na Inglaterra durante o século XVII. Basicamente uma guerra entre o rei absolutista e o parlamento burguês. Bom, essa guerra foi porque o parlamento burguês queria ter participação na política, ou ao menos em que o rei consultasse o parlamento para influenciar nas decisões da Inglaterra. Só que não foi isso que Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II fizeram. Eu vou explicar mais detalhadamente nesse vídeo como foi que isso aconteceu. Bom, Jaime I ele reinou em Inglaterra entre 1603 até 1625. 1625 foi o ano que ele faleceu. Mas durante seu reinado, ele tomou algumas medidas em que deixou o parlamento burguês enfurecido, como por exemplo, aumento dos impostos. Além de criar novos impostos, ele aumentou os impostos. Além do principal, que foi perseguir a religião oficial dos burgueses. Depois que ele morreu, em 1625, seu filho Carlos I assumiu a Inglaterra com desconfiança do parlamento. Só que Carlos I tentou seguir o mesmo exemplo de seu pai, Jaime I. Fez exatamente a mesma coisa. Criou novos impostos e perseguiu a religião dos burgueses. O parlamento burguês já estava cansado de ser traído pelo rei. Foi quando, em 1649, surgiu a Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana? Foi a guerra entre o parlamento burguês e o rei absolutista. Até agora, percebemos que eu falei a palavra absolutista. E o que é absolutista ou absolutismo? É uma teoria política que defende que alguém, em geral o rei, deve tomar as decisões sem consultar ninguém. No caso da Inglaterra, no século XVII, sem consultar o parlamento burguês. Em 1649, o então rei Carlos I foi decapitado. Foi quando um líder militar chamado Oliver Cromwell chegou na Inglaterra cheio de ideias. Ideias essas até que alegraram de iniciar o parlamento burguês, diferente de Jaime I e seu filho Carlos I. Ele chegou até mesmo a dizer que o parlamento burguês precisava ser valorizado na Inglaterra, o que não havia acontecido nos últimos anos. Logo então, Oliver Cromwell se tornou rei da Inglaterra no ano de 1649. Uma das suas primeiras medidas, que ele tomou logo de cara, foram os atos de navegação. Os atos de navegação, medida de Oliver Cromwell, valorizava a economia inglesa e trazia benefícios econômicos para toda a Inglaterra. Mas logo Oliver Cromwell foi levado pela ganância e fez tudo o que ele disse que não ia fazer, como por exemplo dissolver o parlamento burguês. Oliver Cromwell faleceu em 1658. Bom, quem deveria assumir o trono inglês era seu filho, Richard Cromwell. Mas o parlamento já estava cansado de ser traído pelos esses reis que chegavam com boas propostas, dizendo que ia acabar com toda coisa desfavorável na Inglaterra, mas eles acabavam fazendo o que eles diziam que não iam fazer. Lembra de Carlos I, que foi decapitado? Bom, Richard Cromwell não assumiu o trono inglês, só que o parlamento burguês tomou uma decisão radical, que foi voltar atrás e designar Jaime II. Quem era Jaime II? Era o filho de Carlos I, que foi decapitado no ano de 1649. Designaram Jaime II como rei da Inglaterra. Mas aí a história se repetiu novamente.
Jaime II aumentou os impostos e perseguiu a religião burguesa. Foi quando chegou um cara chamado Guilherme de Orange, que assumiu o trono inglês com algumas condições impostas pelo parlamento, algumas restrições impostas pelo parlamento. Como, por exemplo, ele teve que assinar um documento histórico chamado de Bill of Rights, que em português significa Declaração de Direitos. Bom, esse documento assinado por Guilherme de Orange permitiu que o parlamento se associasse e influenciasse nas decisões e medidas da Inglaterra do século XVII. Só que tem um detalhe nisso tudo. Guilherme de Orange, ele depois Jaime II, filho de Carlos I. Isso ficou conhecido, esse movimento de Guilherme de Orange, depois Jaime II, ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Por quê? Porque foi a revolução em que não precisou que nem sangue nenhum fosse derramado para que Jaime II fosse deposto como rei da Inglaterra. Bom pessoal, a videoaula foi essa. Espero que vocês tenham compreendido o assunto Revolução Inglesa. Até o próximo vídeo.